Muito bem. Jesus tinha esse momento como um momento muito especial para os seus discípulos. É o momento que eles teriam que receber o poder do Espírito Santo. Ele sabia que nós não íamos conseguir viver a vida cristã, pregar o Evangelho, ser testemunhas diante das nações, com todo o impedimento e todos os adversários, com as trevas contra a gente, com o diabo, com todas as forças espirituais do mal, se não fosse pela ação do Espírito Santo em nós, não teria jeito. Jesus fala assim, que ele colocaria os seus discípulos no meio dos lobos. Então, a ovelha não tem chance no meio do lobo. Então a gente precisa daquele que é maior, que é o Espírito Santo, que pode te dar força, pode te dar poder, pode te dar a garantia de vencer esse lobo, esse adversário das trevas. E aí pensando, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ali ele está falando que o Evangelho precisa ser pregado tanto na tua casa, como no teu bairro, na tua cidade, na cidade vizinha, no país inteiro, no país vizinho. E, se possível, ao mesmo tempo a igreja precisa fazer isso sempre. E não pode olhar só para si. Uma vez que você conheceu o Evangelho da salvação, você também é chamado para ser testemunha desse Evangelho da salvação. Aí a gente tem um contraste de tudo isso com 2 Coríntios 4:7, que ele fala assim: a gente tem um tesouro precioso, mas nós somos feitos de barro. Nós somos insignificantes nesse sentido, porque cada um de nós foi feito do barro. A coisa mais valiosa que nós temos é o sopro divino. Mas sem Jesus, sem o perdão em Jesus, esse sopro divino vai estar eternamente longe de Deus. Isso é o inferno. Então a grande mensagem da salvação resgata o homem desse inferno e leva para próximo de Deus, em um convívio com Deus. Só que agora, nesse convívio com Deus, a gente tem um problema. Que Paulo está dizendo assim: você continua sendo esse vaso de barro, que tem defeitos, que tem fraquezas, e que não tem um valor tão grande assim como você e como eu imagino. Mas que o nosso valor está no tesouro precioso que está dentro de nós. Quando você convidou Jesus para entrar na tua vida, no teu coração, é isso que ele está dizendo: Jesus entrou. E não tem alguém mais precioso do que o Criador. E ele entrou no teu coração. É isso que vai fazer diferença para você poder estar eternamente com Deus depois da tua morte. Porque você já vive com ele antes da tua morte. Você vai viver com ele para sempre depois. Essa é a pregação do Evangelho. Só que nós temos um conflito no sentido de que a gente quer aparecer. O vaso, ele tem orgulho. Ele quer mostrar assim o seu valor, os desenhos que tem no vaso, como ele é importante. Quando ele seria importante quando ele demonstrasse que ele tem dentro dele um tesouro mais precioso. O vaso, ele é feito de barro, do pó da terra. Não tem assim tanto valor. Serve até para a planta sobrevive e vive desse pó. Podemos colher trigo, soja, de tudo isso. Mas esse pó não é ouro. E esse tesouro poderia ser feito de diamante. Diamante é aquilo que está, vamos dizer assim, no centro da terra, ou no centro do sol, onde é o maior calor. E esse diamante é que resistiu às maiores temperaturas.
Jesus é como esse diamante que resistiu às maiores temperaturas e ele tem grande valor. Ele é o Filho de Deus. Ele é como, no exemplo, o diamante dentro desse vaso. Mas o vaso não quer mostrar o diamante, ele quer aparecer. Isso é o nosso orgulho, a nossa soberba. Tinha uma frasezinha lá no Emaús, no encontro dos jovens lá, que ministério é serviço. O significado da palavra ministério é serviço. Então, ministro de louvor é o cara que está a serviço do louvor. Não é título e nem destaque, é serviço. A igreja me chama de ministro do Evangelho. Ministro do Evangelho não é um título. O cara é o máximo. Ele é ministro do Evangelho. É serviço. Ele é o servo do Evangelho. Entendeu? O título máximo é ministro do Evangelho. Nada mais é do que um servo do Evangelho. E lá diz assim, na frasezinha dizia, ministro é um servo. Ele não é para ser, ele é para servir, mas não para ser visto. A nossa carne quer ser vista. A gente quer destaque, a gente coloca até um título importante, eu sou ministro. Parece que é além dos outros, né? Está acima dos outros, quando ele é servo. Não está acima de ninguém. Mas mesmo, né, na igreja, mesmo assim, o ser humano, ele quer destaque. Né? Mesmo dentro da igreja. No Getsêmani, Jesus nos ensinou essa regrinha contrária. Ele dizia assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele falou para os discípulos, para Tiago e João, que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate. Esse é o nosso ministério também, servir e dar a vida. Dar a vida em resgate das pessoas. Né? Então eu queria meditar um pouco, já que estamos pensando no Dia dos Pais, eu queria assim, não, claro que o tema não está pensando nos pais, está pensando no ser humano de uma forma total, plena. Homens, mulheres, crianças, jovens, a moça, o moço. Então o tema seria a evidência do homem que Deus usa. Quais são as evidências de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma moça, de um moço, que Deus usa? A primeira evidência é a unção, de acordo com esse texto. A unção é o derramar do Espírito Santo. Como no Velho Testamento tinha o derramar do óleo na cabeça do profeta, na cabeça do rei, na cabeça do sacerdote. A unção que era derramado, esse óleo precioso sobre a cabeça deles, mostrava a ação do Espírito Santo na vida deles e o poder que Deus tinha dado naquele ofício. E aquele óleo era tão fino e precioso que ele tinha um perfume agradável e forte. Então, aonde ele fosse, as pessoas logo percebiam que ele tinha sido ungido. Então, se naquela época ele chegasse aqui, todos iam perceber que ele chegou. Pelo perfume, porque o perfume iria espalhar no ambiente. Isso fala da ação do Espírito Santo. Também aquela lâmpada que vem aquele óleo por aquele filete e acende a lâmpada, porque continuamente vem o óleo por aquele tecido, e a chama sempre está acesa por causa daquele óleo. Quando acaba o óleo, acaba também a chama. Então a chama produz luz, e com a luz a gente pode ler, mas com a luz também a gente pode não ter medo. Porque no escuro as crianças às vezes choram, acende a luz para o choro. Então a unção é uma coisa muito importante para nós.
Mas existe muito óleo de fundo de quintal, que não é da parte de Deus. Tem muito óleo estranho, assim como a palavra de Deus falava a respeito de fogo estranho. Óleo que não é da parte de Deus, de trambiqueiros, de que querem a glória de Deus, mas sem o devido caminho. E querem entrar na cidade de Deus pela janela, mas não pela porta. E Deus disse que na cidade de Deus ninguém vai entrar pela janela. Só tem um caminho, só tem uma porta, só tem uma entrada. E os filhos de Deus vão entrar. Mas ladrões e salteadores não vão poder entrar. Mas na igreja tem muitos ladrões e salteadores. Jesus falou de mercenários. Dentro da igreja. Jesus nunca disse que a igreja seria um lugar que não teria essas coisas. Ele falou que tinha mercenários, que tinha ladrões, que tinha salteadores. Então, aí há comércio de venda de óleo. Óleo santo de Israel. Pessoas vão lá em Israel buscar óleo para poder vender bem caro. Quando eu estudei em Recife, tinha igrejas que vendiam óleo. Aqui mesmo, em Quedas do Iguaçu, tinha uma igreja que o pastor vendia o avental. Porque aquele avental era poderoso. Quando a pessoa alugasse o avental do tal pastor por 400, 500 reais, há muito tempo isso. Hoje eu não sei mais se tem. Mas a pessoa daí doente colocava aquele avental, ficaria curada da sua enfermidade. Então, existe vários tipos de óleos trambiqueiros por aí. Mas existe a unção verdadeira de Deus que a gente precisa buscar. Deus, Ele nos encorajou nesse sentido. E Ele fala a respeito de Elias, o profeta Elias. Ele diz assim, o profeta Elias era um homem igual a nós. Igual a vocês. Igual a mim. Um homem, só que era claro, era um homem de muita oração. Muita busca a Deus, convívio com Deus. Mas como homem ele era igual. E um dia ele orou. E ficou muito tempo sem chover. E um dia ele orou. E veio a chuva. Deus respondia às suas orações. Deus ouvia e Deus abençoava. Então, é importante que a gente esteja olhando isso. A lâmpada no templo era uma lâmpada que não podia apagar. Samuel era um responsável para cuidar dessa lâmpada para que sempre estivesse funcionando. Porque todo o fogo que fosse pegar para ser usado no templo tinha que vir dessa lâmpada. E não poderia vir de uma outra lâmpada, não poderia vir de um outro lugar, não poderia vir num outro sistema. Porque Deus estava dizendo assim, o fogo de Deus ele precisa ser verdadeiro. E ele tem que vir da casa de Deus. Então ali eles ficavam cultivando, cuidando daquela lâmpada para não apagar, para que sempre qualquer coisa que fosse usado no templo, mesmo para queimar o sacrifício, o fogo tinha que ser daquela lâmpada cuidada no templo. Então dia e noite ela ficava acesa. Então ele estava falando de um fogo estranho. Quer dizer, pode ser sentimentos, irmãos. Às vezes você está cantando, você está orando, você está muito emocionado. Pode ter um fogo dentro de você que seja de Deus. Mas a gente pode ter sentimentos, a gente pode ter um fogo que não é de Deus. E que a pessoa julga ser de Deus. Então Deus está dizendo, cuidado com isso. Cuide com o fogo estranho, cuide aonde você está lendo, qual livro que você lê. Cuide a origem daquele filme, porque pode ter fogo estranho, pode ser um pastor estranho, pode ser um autor do livro estranho, com ensinamentos estranhos, e são ensinamentos perigosos. Então cuide disso, porque é em relação à tua alma que se fala, né? Assim como no exemplo que eu sempre dou da tábua de carne.
Se a pessoa não lavar bem aquela tábua, fica os resíduos da carne nas fresazinhas dos cortes da faca. Deus ordena bichinhos para comer aqueles resíduos, mas depois no outro dia ou num outro dia, alguém vai colocar um alimento em cima daquela tábua. E aquele alimento, se ele não for cozido, se ele não for assado, se ele ficar cru, ele pode ficar contaminado daqueles bichinhos. Então é um fogo estranho, é algo perigoso que a gente precisa entender, que às vezes os olhos não enxergam, como esses bichinhos que estão ali. Os nossos olhos não enxergam, mas eles existem. E eles vão causar um dano enorme no estômago, na barriga daquela pessoa que comer. Assim também existem bichinhos espirituais que causam um estrago enorme na nossa alma. E temos que cuidar da nossa alma. Quem se volta contra Deus, se volta contra a sua alma. É como Deus diz assim, aquele filho que é rebelde à sua mãe, se volta contra a própria alma, claro, porque está se rebelando contra uma autoridade e alguém que Deus colocou na vida desse filho. E ele não consegue honrar a mãe ou o pai, e ele vê defeitos na mãe e no pai, e ele acha que porque o pai e a mãe têm erros, ele pode desaforar, ele pode falar, ele pode enfrentar, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele está enfrentando o próprio Deus, mesmo que o pai e a mãe tenham os seus erros, porque Deus não quer o desrespeito. Então, essa questão da unção, ele tem a ver com o serviço, com o poder de Deus. Assim como aquele óleo que vem sobre a ferida e cura, que acende a lâmpada. É aquele óleo que é energia para o fogo. Assim é o Espírito Santo em nossa vida. Só que a gente pode ser displicente. Dentro de casa tem o pai que tem a sua função, tem a mãe que tem a sua função. Quando há displicência, negligência em suas funções, os filhos ficam à deriva. E a gente tem tantas coisas para se preocupar. Hoje a gente vive num tempo de tanta comunicação, de celular, de televisão, de internet. Os meios de comunicação estão repletos de ensinamentos demoníacos. E as crianças estão expostas. Eu imagino assim que não existe um outro tempo mais importante que o tempo que nós estamos vivendo, a presença do pai e da mãe. Na vida dos seus filhos em oração, em presença, em luta, pelas dificuldades que nós temos enfrentado, o acesso que as crianças têm à pornografia, têm à violência. É igual o pastor que ele falou, o meu filho gosta de violência, ele gosta de sangue. Gente, não era assim. A gente está vivendo num tempo muito complicado, que daí já se ensina que a criança não pode trabalhar, que não pode o pai usar a palmada na criança. Está se criando uma geração muito terrível nesse sentido, por causa que são ensinamentos demoníacos, e eles têm acesso aos lares. Por quê? Tanto a mídia tem, como o governo tem, a escola tem acesso às crianças. E não tem como isolá-las de tudo isso. Mas tem como prepará-las para enfrentar tudo isso. Mas um pai e uma mãe que ficam ausentes o dia inteiro, nós estamos com lares à deriva. Onde daí crianças não têm uma identificação. Eu lembro que o próprio mundo, o Freud falava assim, que a presença do pai na casa definia a menina como menina e definia o menino como menino. Ninguém mais fala isso, porque até isso que o mundo ensinava não tem mais valor, porque se ensina uma outra coisa hoje.
E a gente precisa ter uma postura em relação a tudo isso. E assim, parece que a gente não tem ideia do perigo. É como quando fala assim, o Brasil se endividou. O Brasil, de Fernando Henrique para cá, fez 4 trilhões em dívida interna. As pessoas parecem que não têm ideia do que isso significa. Porque a gente não tem a dimensão do que significa esses valores, o quanto o Brasil se endividou. Parece que não é nada isso, mas o custo é muito alto. O juro dessa dívida que o Brasil tem com bancos, só o juro, é maior do que tudo que o Brasil gasta com funcionalismo público geral, desde polícia, desde exército, desde repartições públicas, desde o executivo, desde o judiciário, tudo. E a gente não tem noção. Eu não estou falando isso para a gente entrar em desespero, eu estou falando isso por o quanto que a igreja precisa orar. O quanto os homens, as mulheres precisam orar. Orar pela sua casa, orar pelo nosso país, orar pelos seus filhos, orar pela igreja, por esse tempo tão difícil que a gente está, né? Porque é muito fácil a gente ir para extremos, né? Empoderamento feminino, aí o homem vira um babaca. Machismo, aí a mulher é explorada. Mas a gente precisa ter, assim, noções. Quanto mais pornografia tiver, e acesso à pornografia aos meninos, maior é a violência contra a mulher. E o desrespeito em relação à mulher. A gente precisa prestar atenção. A Amanda, um dia ela falou para mim assim, que ela ficou impressionada, porque a Amanda é durona. Eu estou falando da Amanda do Marquinho. Ela é durona no trato com as crianças. Aí o Francisco estava muito rebelde. Aí ela ligou para o Marquinho estava viajando. E pôs o telefone no ouvido do Francisco. O Francisco, tá, pai, sim, pai. Pronto. Mudou o discurso. Nesse caso, Deus deu autoridade ao pai. E Deus deu a capacidade para a mãe ser o exemplo e ensinar os filhos no caminho do Senhor. É muito importante isso. Gente, Deus tinha todo o poder para colocar todos os seus ensinamentos na cabeça de Moisés. Mas ele não abriu mão que os primeiros anos da vida de Moisés estivesse junto com sua mãe. A gente tem que ter essa ideia. Porque ele podia fazer o milagre e imprimir todas as informações para Moisés, e ele não faz isso. Gente, o leite materno tem tudo o que a criança precisa. Deus poderia inventar um alimento que substituísse o leite. Não, é o leite materno. Tem coisas que estão no seu devido lugar, não tem como mudar. Mesmo que hoje diga que muda, mas não muda. Tem situações que eles colocaram lá o homem ficando grávido de uma criança. Mas é tudo forma do homem tentar fazer isso pela medicina, mas não vai dar certo essas coisas, porque tem um lugar para cada coisa. A Bíblia fala que tem um tempo para cada coisa. Imagine sobre tudo isso. Então, primeira evidência do homem que Deus usa é a unção. Temos que ter a unção, a ação do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele não compartilha com o pecado. Então, a segunda característica de um homem que Deus usa, de uma evidência de um homem, de uma mulher que Deus usa, é a santificação. É um relacionamento profundo com Deus, convívio com Deus. Não é por lei, não é por obrigação. A igreja não é ordenada por Deus aqui para dar os 10 mandamentos e dizer, vocês obedeçam,
Porque se não obedecer, existe um Deus poderoso em cima que tem um chicotão e vai lascar chicote em vocês. Não é isso. Deus está dizendo assim, existe um Deus que cuida de vocês e que mora dentro de vocês, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Pai Celestial. O Espírito Santo está dentro de vocês. É Ele que age em nosso coração. É Ele que enche o nosso coração dele. O fruto do Espírito Santo é alegria. Então, não é assim, eu estou alegre agora. Eu sou alegre. Independente das circunstâncias, independente da dor, independente do sofrimento, independente da crítica, independente que tudo está indo mal, independente da circunstância. A alegria é dele. E ele mora dentro de mim. E os filhos de Deus têm essa alegria, é característica. Por isso que é uma evidência. Esse relacionamento, essa saudade de Deus, esse gosto pela presença dele. Por isso que Jesus diz assim, o maior no reino de Deus é João Batista. Tudo que ele falou, ele só falou a verdade. Ele não fez milagre nenhum na vida inteira dele. Porque a evidência do homem que Deus usa não é o quanto de milagre que ele fez, mas é o quanto ele andava com Deus. João Batista andava com Deus, convivia, tinha um relacionamento profundo. Ele nunca buscou a glória dele, ele sempre buscou a glória de Jesus. Ele colocava uma dúvida assim aos discípulos: vejam, andem, procurem, olhem Jesus, vê se ele não é o Messias. Hoje tem pessoas que leem esses textos, pensam que João Batista tinha dúvida sobre Jesus ser o Messias ou não, e não era. Porque ele queria que toda a glória fosse dada a Jesus. Ele não queria ter discípulos para ele. Ele queria fazer discípulos para Jesus. Ele disse, Jesus tem a primazia. Então quando eu quero aparecer, eu tenho curso tal, eu tenho tanto de dinheiro, eu tenho um carro melhor, eu tenho uma casa melhor. Isso não tem nada de Deus. Convém que Jesus cresça e que o meu eu diminua. Eu preciso me esvaziar da minha soberba, do meu orgulho, para que eu possa ficar cheio dele. E por último, a última evidência é o poder. Então a primeira evidência é a unção. A segunda, santificação. A terceira é o poder. É o poder que ele nos dá, a força que ele nos dá. A coragem que ele nos dá, a intrepidez, a disposição que ele nos dá, vem dele. Em Atos 4:20, eles queriam que eles parassem de falar de Jesus, porque estava dando muito alvoroço, estava dando muita confusão, estava dando encrenca por causa da pregação dos discípulos. E os discípulos foram levados à prisão, foram levados aos açoites, por quê? Porque os discípulos disseram, nós não temos como parar de falar. Porque o poder de Deus mexe tanto com você, que você não consegue parar de falar. Você persiste. No livro de Colossenses, Paulo fala a respeito de alguns gnósticos ou cristãos que tinham influência gnóstica. É assim como aquela pessoa que colocava a mão em cima da vela para poder resistir ao pecado. A minha mão faz besteira, então eu vou queimar ela. E ele diz assim, essas coisas não têm poder nenhum contra a sensualidade. Então, às vezes tem a aparência de poder. Mas a pessoa não consegue vencer o poder, a tentação em relação ao sexo. Já aconteceu muitos casos de pastores, como Caio Fábio, aquele pastor norte-americano, lá na década de 80, ele era ouvido no mundo inteiro,
Mas quando ele começou a ser muito julgador nos dedos, apontar as coisas para os outros, um dia ele foi pego em adultério. Então, Deus está dizendo assim, aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Sempre precisa se humilhar. O pastor Billy Graham, ele era uma pessoa que sempre se humilhava. Ele ouvia esses escândalos, ele estava lá de joelho diante de Deus, para que ele não fosse um escândalo. Ele se humilhava diante de Deus. E quem se humilha, Deus exalta. Um dia ele estava numa igreja que ele foi fazer uma conferência, e ele viu que os diáconos estavam todos reunidos para disciplinar um diácono que tinha sido encontrado bêbado. Aí ele questionou os diáconos, dizendo: vocês se reúnem para disciplinar aqueles que não se enchem do Espírito Santo? Porque o mesmo texto que diz, não vos embriagueis com vinho, também diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, é tanto pecado se embriagar, quanto é pecado não se encher do Espírito Santo. A gente precisa ter noção sobre isso. Efésios 4:18. A intrepidez dos discípulos não vinha de faculdades, não vinha de mestrado, não vinha de doutorado. A intrepidez, a coragem, as palavras que eles pregavam, vinha do Espírito Santo. O convívio que eles tinham com Deus, de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com a palavra de Deus. Por último, eu queria só contar uma ilustração. Aconteceu com a Revolução Chinesa. Mao Tse-tung, a Revolução Comunista. Eles pegaram as Bíblias do povo chinês e eles fizeram uma montanha de Bíblia. E eles puseram fogo nessas Bíblias. Deu 3 dias de fogo, de tanta Bíblia que eles queimaram na China. E eles disseram: a China vai andar por conta própria, por si mesma. Foi um tempo de perseguição aos cristãos, a Revolução Chinesa. E eles tiveram que se reunir escondidos. Eles não podiam se reunir em público, sempre escondidos. Até mesmo hoje a igreja chinesa é uma igreja familiar. São pequenas células, pequenas famílias, pouca gente, mas ela é uma igreja muito grande espalhada pela China. Até hoje é assim. E há uma perseguição a essas igrejinhas, porque eles não têm controle sobre essas pessoas que se reúnem nas casas. Hoje é assim. Mas naquela época, na Revolução Chinesa, tinha 1 milhão de chineses cristãos. Na década de 80 já tinha 100 milhões. Então, por mais que eles perseguissem os cristãos, aprisionassem, lutassem e dissessem: nós vamos viver, nós não precisamos de Deus aqui no nosso país. Mas os cristãos se multiplicaram nesse tempo, de 1 milhão para 100 milhões na década de 80. Né? O Elias Dantas, ele fala a respeito do mundo muçulmano, que a gente às vezes pensa que ninguém vai se converter ali. Mas com essas barbaridades que esses grupos radicais fazem, como o ISIS, Boko Haram, e outros grupos que agora não lembro o nome deles, que fizeram tantas barbaridades, queimando cristãos dentro de jaulas, cortando o pescoço com faca. Milhares de muçulmanos, milhares de viúvas têm se convertido ao cristianismo, têm se convertido a Cristo. Hoje, nos nossos dias, em tempo de perseguição, em tempo de luta, em tempo de dificuldade. 3 características, 3 evidências de uma pessoa que Deus usa. Qual a primeira? A unção. A segunda? Santificação. E a terceira? Poder. Deus, Ele pode te dar o poder.